Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Futebol News. Eu sou Abimael Paiva e desde já quero agradecer a presença de vocês aqui neste vídeo. Peço que vocês compartilhem, deixem seu like, que isso é muito importante, galera, para o crescimento do canal e vai também me incentivar a trazer mais conteúdos para vocês. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre Vasco e Fortaleza, partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Pessoal, vocês lembram que no primeiro jogo foi uma partida muito difícil lá no Castelão, onde o jogo ficou 0-0. O Fortaleza chegou a botar a bola na trave, o Vasco deu alguns ataques sem perigo, mas atacou. E o Vasco, e vamos ver nesse vídeo aqui como que o Vasco e como que o Fortaleza vão para esse jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Confronto esse que é decisivo. Acredito que vai ser um jogo muito difícil para ambas as equipes, não só porque apesar de ser um jogo em São Januário, o Fortaleza para mim ainda é o favorito de momento. Pelo incrível que pareça, o Fortaleza ainda é o favorito, porque tem um trabalho mais consolidado. O Vasco acabou demitindo o Ramon Dias, né? E vai iniciar um novo trabalho agora. A partida ainda vai ser comandada, o Vasco ainda vai ser comandado nesta partida pelo Rafael Paiva. E eu acredito que vai ser um jogo duríssimo para o Vasco. Vai ser uma batalha assim que o Vasco tem que se provar o que ele quer este ano. E é uma partida que o Vasco tem que jogar para mostrar não apenas para os jogadores, mas também mostrar para a torcida o que eles querem este ano. É uma partida muito difícil para ambas as equipes. E como eu falei mais cedo, o primeiro jogo já aconteceu e foi 0-0. Foi, para mim, na minha opinião, foi um resultado super importante para o Vasco e foi um resultado bom para o Vasco. Por quê? Porque foi na Arena Castelão. E jogar na Arena Castelão, que é lugar que é dominado pela torcida do Fortaleza, que é o campo onde o Fortaleza sabe jogar, onde eles conseguem distribuir melhor o passe, fazer melhor suas jogadas, porque eles já conhecem os atalhos daquele campo. Foi um resultado bom para o Vasco. Ah, mas foi 0-0, resultado bom é se o Vasco ganhasse. Não, galera. Pelo nível de futebol que o Vasco vem demonstrando, pelo nível de trabalho que o Fortaleza vem exercendo no decorrer dos anos, acredito que foi sim um resultado muito importante para o Vasco, 0-0, para trazer esse jogo para São Januário. Porque em São Januário eu acredito que o jogo pode ser diferente, o Vasco pode apresentar mais dificuldades para o Fortaleza, vai saber como se defender. O Vasco vem de vitória em São Januário em cima do Vitória da Bahia. O Fortaleza, por outro lado, vem de um jogo duríssimo lá no La Bombonera contra a equipe do Boca Juniors. Foi uma disputa assim do início ao fim, o Fortaleza se defendendo, saindo no contra-ataque, e o Fortaleza não é bobo, galera. Apesar de ser um jogo em São Januário, vai ser um jogo muito difícil para o Vasco. Ano passado eu lembro que teve um jogo Vasco e Fortaleza em São Januário, se não me engano foi 1-0, gol do Payet. Ou seja, Vasco e Fortaleza é sempre um jogo difícil para ambos os lados. Apesar desse leve favoritismo do Fortaleza atualmente, eu acredito que dá sim para o Vasco sair com um resultado positivo de São Januário nesta terça-feira. Eu acredito que dá para o Vasco se classificar. Não estou aqui definindo, batendo martelo que o Vasco já classificou, que o Vasco vai classificar. Não estou falando isso. Estou falando que tem sim, tem como. As chances são enormes. Assim como também as chances para o Fortaleza também são grandes. Por quê? Porque o Fortaleza é um time compacto, é um time que sabe se defender, sabe sair jogando, tem estratégia. Não é um time à toa que dá chutão para frente e vê no que dá. Não. O Fortaleza é um time que sabe jogar. O Fortaleza é um time que sabe se comportar dentro de campo e pode sim trazer um resultado bom para eles. Pode levar um resultado bom para casa, para poder passar para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco vem de vitória sobre o Vitória da Bahia pelo placar de 2-1. Gols de Maicon e de Verratti, sendo que foram 2 assistências do Dimitri Payet. O Fortaleza terá que abrir o olho contra o francês, porque se der espaço para ele, obviamente que ele vai achar alguém livre na área para poder fazer o gol. Já o Fortaleza vem de uma partida difícil e de um resultado maravilhoso. O Leão foi ao La Bombonera e arrancou o empate de 1-1 contra o Boca Juniors. Uma tarefa super difícil, visto que o Boca é muito forte em seu estádio. A torcida faz uma pressão absurda, mas agora o jogo é contra o Vasco da Gama e em São Januário. A expectativa é que o estádio esteja lotado e a torcida gritando para empurrar o time. No último confronto entre as equipes em São Januário, o Vasco venceu pelo placar de 1-0, gol de Dimitri Payet. Portanto, será um jogo muito difícil, um jogo muito acirrado, dentro de campo e fora de campo. As torcidas
na minha opinião, estarão muito agitadas, porque vai ser um jogo extremamente nervoso, um jogo no qual a torcida não tem como definir, e o Fortaleza vai ganhar, o Vasco vai ganhar. Não, galera, não tem como falar isso, porque apesar do Fortaleza estar um pouco acima, eu não falo assim de futebol bonito, mas eu falo de estruturação do time, eu falo de planejamento do time, não falo de planejamento extracampo, estou falando do time, a escalação ali, de como é que vai funcionar. O Fortaleza já vem num projeto muito maior que o Vasco, já vem num projeto há mais tempo, melhor dizendo, já vem um projeto desde o ano retrasado, há alguns anos o Fortaleza mantém a base e faz algumas contratações. Bom, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês as prováveis escalações de Fortaleza e também do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fortaleza possivelmente vai jogar com João Ricardo, Brites, Kusevich, Cardona, Pikachu, Zé Wellison, Hércules, Pochettino, Bruno Pacheco, Machuca e Lucero. Na minha opinião, é um jogo, um time enjoado. Vou destacar aqui um jogador que, na minha opinião, ele funciona como uma espécie de motorzinho ali do Fortaleza. É um cara que sabe marcar e um cara que sabe armar o time. É um cara que corre o meio campo todinho. Vale destacar que eu estou falando aqui o Zé Wellison. Na minha opinião, é um cara extremamente importante para esse meio campo do Fortaleza. É um jogador que vem mantendo um nível bom há algumas temporadas. É um jogador que o Vasco tem que ficar de olho com ele, porque é um cara que sabe marcar, sabe driblar, parte para cima. Apesar de ser um volante, ele é um cara forte também, defensivamente e ofensivamente. É um jogador que pode dar trabalho ao Clube de Regatas Vasco da Gama. É um jogador que pode sim chegar a qualquer momento ali para finalizar de surpresa. É um jogador que quando chega no ataque, ele pode sim ser muito perigoso. E por outro lado também tem o Iago Pikachu, outra figura importante para esse clube do Fortaleza, para esse time do Fortaleza. É um jogador extremamente perigoso, que se vacilar com ele pode sim marcar o gol, por que não? É um jogador que pode dar trabalho ao Vasco, né? Um jogador que conhece São Januário como ninguém, já foi artilheiro do Vasco em algumas temporadas. É um jogador que está entre os principais artilheiros do Vasco da Gama nesse século. É um jogador que foi muito importante em algumas temporadas para o Vasco, mesmo jogando na lateral. E é um jogador versátil, né? Joga de lateral, joga de ponta, no meio campo. Onde você colocar ele, ele é um jogador que vai corresponder. É um jogador que marca, é um jogador que ataca. E outra coisa importante, um jogador que sabe marcar gols. Bate escanteio, bate falta, é um jogador extremamente perigoso, o Iago Pikachu. Por outro lado, temos o Vasco da Gama, que pode entrar em campo com Léo Jardim, João Vitor, Maicon, Léo e Lucas Piton. Hugo Moura, Galo Dames, Payet, Rossi, David e Verrete. Pessoal, essa escalação do Vasco aqui é de acordo com o site Olympics. Última atualização que teve. Até o horário de agora, por enquanto, é essa. Mas, na minha opinião, o Vasco não deveria entrar com esse time. Em minha opinião, aqui o João Vitor não deve entrar como lateral. Ok? Não estou falando da capacidade técnica do João Vitor. É um excelente zagueiro. Mas como lateral, na minha opinião, ele não funciona. Na minha opinião, aqui na lateral direita, o Paulo Henrique deveria entrar jogando. Mesmo ele estando numa fase assim que não seja das melhores, eu acredito que na lateral o Paulo Henrique ainda corresponde melhor que o João Vitor. E outra coisa, Hugo Moura não entraria com ele de forma alguma. Eu entraria ali com o Galdames e com o Sforza. Na minha opinião, o Sforza hoje é muito superior ao Hugo Moura. O Sforza é um jogador, apesar de ser jovem, é um jogador que traz muita confiança, é um jogador que traz muita proteção ali para a zaga. Para mim, ele deve ser titular absoluto nesse time, juntamente com o Galdames. Outra observação a ser feita aqui, eu não sei informar se o Rossi realmente será titular. Na minha opinião, o Rossi ali vai brigar com o Adson, que o Adson se recuperou da lesão que tinha sofrido, estava treinando entre os titulares, é um jogador que sim, pode entrar como titular. Portanto, na minha opinião, esta escalação do Vasco aqui deverá ocorrer algumas modificações, ok? Hugo Moura, na minha opinião, deve ficar no banco para a entrada do Sforza e o Rossi provavelmente ficará no banco para a entrada do Adson. Sendo assim, o Vasco entraria com Léo Jardim,
Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Esforza, Galdames, Payet, Adson, David e Verratti. O comando do Vasco, pessoal, ainda não será com o português Álvaro Pacheco, porque, de acordo com as regras da Copa do Brasil, o técnico novo ali que vai comandar o time deverá ser inscrito 24 horas antes da terceira fase. Ah, mas Abimael, ainda dá tempo, né? Tem mais de 24 horas para o jogo. Pessoal, não funciona assim. Não é antes do jogo, é antes da fase. E como vocês sabem, a terceira fase já se iniciou e o primeiro jogo já aconteceu e foi pelo placar de 0-0. Ou seja, o Álvaro Pacheco não vai estar no comando do Vasco nesta partida desta terça. Quem vai estar no comando do Vasco ainda será o Rafael Paiva. Portanto, pessoal, o jogo Vasco e Fortaleza será em São Januário. Expectativa de estádio lotado, expectativa ali da torcida empurrando o Vasco. O Vasco vai para cima desse jogo, assim como o Fortaleza também vai para cima do Vasco. E a expectativa é a seguinte: vai vencer o melhor. Vai sobrar uma bola. Quem for mais competente vai passar para a oitava de final. E o jogo será nesta terça-feira, às 21h30. Comenta aí para quem você vai torcer, para quem será a sua torcida ali, se você quer que o Verratti faça gol, quer que o Pikachu faça gol. Comenta aí qual o placar do jogo, comenta aí o que você acha desse jogo, o que você espera desse jogo. E desde já agradeço a presença de vocês aqui. Falou!